Eu sempre achei que minha irmã, a Jéssica, tinha nascido com um dom raro: transformar qualquer elogio em ofensa, qualquer gesto de carinho em competição e qualquer conversa em uma Olimpíada de superioridade moral. Era como se ela vivesse com uma coroa invisível na cabeça e, claro, esperasse que o resto do mundo beijasse seus pés. Durante toda a infância, eu fui o ensaio mal fechado dela, a versão de teste da filha perfeita. Quando eu tirava 9, ela vinha com 10. Quando eu comprava um sapato novo, o dela era importado. Quando eu arrumava um namorado decente, ela dava um jeito de aparecer com alguém bem-sucedido, o que, no dicionário particular da Jéssica, significava qualquer um que tivesse um carro com ar-condicionado e uma conta no Instagram com mais de 1.000 seguidores. Mas, até aquele dia, eu ainda tinha a tola esperança de que, lá no fundo, existisse um traço mínimo de afeto fraternal. Que talvez, em algum canto microscópico da alma dela, houvesse algo parecido com amor. Essa ilusão durou até às 10h32 da noite de uma terça-feira qualquer. Eu estava de pijama, pronta para deitar, quando o celular apitou. Mensagem de áudio: Jéssica. Abri achando que fosse mais uma das infinitas lamúrias dela sobre o marido, o Augusto. O santo homem que, a cada semana, virava o vilão de um novo episódio dramático da novela conjugal que ela mesma escrevia. Apertei o play. E o que saiu dos alto-falantes do meu telefone não foi uma reclamação, foi uma confissão. Amor, se tem uma coisa que me dá nos nervos é essa minha irmã fingindo que é santa. Ela vive posando de coitadinha, mas eu sei muito bem que ela é invejosa, medíocre e sempre quis a minha vida. Coitada. Trabalha feito burra de carga e acha que engana alguém com essa cara de boazinha. A verdade é que ela nasceu para ser pano de chão. E o pior é que meus pais ainda acham ela um exemplo. Dá vontade de rir. Silêncio. Depois, um riso baixo, carregado de desprezo. Foi como levar um tapa no escuro. Por alguns segundos, eu só fiquei parada, encarando a tela acesa, com aquela voz ecoando dentro da minha cabeça. Não era só o conteúdo da mensagem, era o tom. A leveza, o prazer com que ela cuspia cada palavra. E o detalhe mais saboroso. O áudio, claramente, era destinado ao marido dela. Aparentemente, a rainha da perfeição havia clicado no contato errado. Pois é. Nem todo castelo é a prova de toques acidentais. Demorei alguns minutos para processar. O primeiro impulso foi confrontá-la ali mesmo. Mandar um querido diário, o microfone estava aberto e ver o desespero dela ao perceber o erro. Mas aí, algo dentro de mim, uma voz que até então eu mantinha acorrentada, sussurrou: não. Escuta o eco. Isso não é só sobre o que ela disse. É sobre o que ela pensa de verdade. E essa voz, meu caro diário imaginário, era persuasiva. Apaguei o áudio da conversa, mas o salvei nos meus arquivos pessoais. Sim, eu sou rancorosa, mas também sou precavida. Depois, fiquei deitada olhando o teto, pensando em todas as vezes que ela fingiu me elogiar. Você é tão esforçada, mana, parabéns. Mesmo sem talento, você consegue se virar bem. Nossa, sua roupa é bonita, pro seu estilo. Ah, se eu tivesse o seu tempo livre, talvez eu também cuidasse tanto da casa. Tudo sempre vinha embrulhado em fita de veneno. Eu é que nunca quis enxergar. Mas naquela noite, o verniz rachou de vez. E acredite, uma vez que a gente escuta o riso de alguém que nos odeia, não dá para desouvir. Na manhã seguinte, eu me levantei com uma calma cirúrgica. Preparei o café, tomei banho, arrumei o cabelo, passei um batom, o vermelho que ela sempre dizia ser vulgar, e sentei à mesa com meu caderno de anotações. Não era um caderno qualquer. Era o meu caderno de planos. Sim, eu ia transformar aquela dor em roteiro. E o primeiro capítulo chamava-se: Jéssica vai aprender o que é perder o controle da própria narrativa. Eu sabia de uma coisa: ela vivia para as aparências. A imagem dela era o trono. E o ego, o altar. Se eu quisesse atingir a Jéssica, não bastava brigar. Eu precisava expô-la com elegância. Comecei devagar. Passei a observá-la com mais atenção. As postagens perfeitas com o marido, os bom dia, família abençoada no Instagram, as fotos com legendas inspiradoras tiradas em frente a espelhos caros. Tudo cuidadosamente calculado para parecer impecável.
mas bastava olhar de perto para ver as rachaduras. Augusto, o marido, andava cada vez mais ausente. E as amigas de chá de salão dela, aquelas que se abraçavam só para aparecer nas selfies, viviam trocando farpas nas entrelinhas. Senti que o universo estava, discretamente, me entregando um presente. Meu primeiro movimento foi estratégico. Fiz questão de marcar um almoço entre irmãs, algo que ela não recusaria, já que adorava exibir nas redes o quanto éramos unidas. Escolhi um restaurante caro, desses em que ela adorava fazer check-in. Quando nos sentamos, ela veio com aquele sorriso de catálogo. Mana! Que saudade! Você sumiu. Pois é, respondi, seca. Estava ocupada demais sendo invejosa, medíocre e coitadinha. Ela piscou algumas vezes, tentando entender se eu estava brincando. Mas eu só continuei sorrindo. O garçom chegou, e ela tratou de mudar de assunto. O medo de manchar a própria imagem era maior do que o incômodo. Eu, por dentro, ria. A mulher que me chamou de pano de chão agora estava se esforçando para disfarçar o medo de ter sido desmascarada. Mas eu não ia dar o show ali. Ainda não. Não, aquilo era apenas o trailer. Nos dias seguintes, comecei a trabalhar na minha vingança com a delicadeza de uma relojoeira. Eu sabia que Jéssica estava organizando uma festa de caridade, aquele tipo de evento que serve mais para autopromoção do que para ajudar alguém. E, como irmã dedicada, ofereci ajuda. Ela aceitou, claro. Afinal, quem melhor para carregar caixas, montar mesas e cuidar dos bastidores do que a irmã esforçada? O que ela não sabia é que eu também cuidava de tecnologia. E que, durante o evento, um certo áudio seria transmitido acidentalmente no som ambiente. Sim, o mesmo áudio. Aquele da terça-feira à noite. Eu sei, parece pesado. Mas veja bem, ela queria palco e eu só garanti que o microfone estivesse ligado. Na noite da festa, o salão estava cheio. Jéssica, vestida de dourado, sorria para as fotos como uma boneca de porcelana. O marido ao lado, entediado, segurava uma taça de espumante. Eu observava de longe, quase com ternura. Quando chegou o momento do discurso, ela subiu ao palco e começou: quero agradecer a todos por estarem aqui. Esta causa é muito importante para mim, e nada disso seria possível sem o apoio da minha família, principalmente da minha irmã, que... Nesse exato segundo, apertei o botão no meu celular. E, em vez da trilha suave que ela esperava, o salão inteiro ouviu a voz dela dizendo, em alto e bom som. Ela vive posando de coitadinha, mas eu sei muito bem que é invejosa, medíocre e sempre quis a minha vida. Coitada. Trabalha feito burra de carga e acha que engana alguém. O resto se perdeu no som coletivo das reações. Um misto de risadas abafadas, murmúrios e olhares desconcertados tomou conta do lugar. Ela travou no palco. O marido arregalou os olhos. As amigas começaram a cochichar. E eu? Cruzei as pernas, bebi um gole do meu vinho e aplaudi, com um sorriso discreto. O caos tem um som delicioso quando é merecido. Nos dias seguintes, Jéssica desapareceu das redes. O marido foi dormir na casa da mãe. E as amigas fingiram que nunca a conheceram. Eu devia ter sentido culpa, talvez. Mas não. Senti alívio. Senti uma estranha paz que eu nem sabia que existia. A família, claro, entrou em modo tribunal. Minha mãe me ligou furiosa: você destruiu sua irmã. Não, mãe. Ela fez isso sozinha. Eu só apertei o play. Meu pai ficou em silêncio, o que, vindo dele, era o mais próximo de apoio que eu poderia esperar. Mas o melhor veio 6 meses depois. Uma ligação curta, seca. Era ela. Você conseguiu o que queria. Perdi tudo. Não, Jéssica, respondi, com a calma de quem já venceu. Você só perdeu o que nunca te pertenceu, a imagem de santa. O resto, o tempo te devolve, se ele tiver paciência. E desliguei. Mas entre nós, só entre nós, eu admito uma coisa: nada me deu mais prazer do que o som do silêncio dela. Porque, às vezes, o barulho da queda é o único pedido de desculpas que alguém merece. 6 meses.
É incrível como o tempo passa depressa quando você está em paz e como se arrasta quando o caos é dos outros. Desde a festa de caridade, em que virou o escândalo beneficente do ano, minha vida voltou a um silêncio tão delicioso que até o som do liquidificador parecia um mantra. Já Jéssica, coitada, entrou em colapso público e privado. E olha que, para ela, perder status era pior do que perder o próprio ar. Mas, antes de eu me gabar demais, é preciso admitir, o início dessa fase foi uma aula de comédia involuntária. Nos dias seguintes ao desastre, ela tentou consertar a reputação de todas as formas possíveis. Primeiro, publicou um textão nas redes sociais. Fui vítima de uma edição maldosa, manipulada por pessoas invejosas que querem destruir minha imagem. Sim, pessoas, no plural. Porque, na cabeça dela, eu não era apenas uma irmã com raiva, eu era uma organização criminosa internacional. As curtidas? Um desastre. Algumas amigas escreveram força, mana, mas logo apagaram os comentários quando perceberam o tamanho do buraco. O marido? Sumiu. Literalmente. Augusto pediu um tempo, que, traduzindo do Jéssica's, significa, encontrei uma desculpa digna para sair correndo. E ela correu atrás. Ligava para ele 20 vezes por dia, mandava mensagens melosas, jurava que ia mudar. Nada. O homem estava mais desaparecido que boa vontade em grupo de família. Enquanto isso, eu observava tudo do conforto da minha sala, com um pote de pipoca. E não era qualquer pipoca. Era gourmet. Eu me permiti esse luxo. Mas sabe o que é mais curioso? Mesmo com a vida em ruínas, Jéssica continuava, performando. Ela se filmava chorando, de maquiagem impecável, postava frases tipo: os verdadeiros anjos caem, mas voltam com asas de fogo. Anjos. Ela se chamou de anjo. Eu quase engasguei no café. O problema é que, na vida real, ela estava sendo despejada. Sim, o apartamento dela, aquele templo do ego, estava com meses de aluguel atrasado. Descobri por um conhecido do proprietário, que era amigo de uma amiga do Augusto. E, convenhamos, quando a fofoca é boa, o destino sempre dá um jeito de entregá-la até você. E foi aí que a ironia decidiu se vestir de gala. Porque, um belo dia, ela apareceu na porta da casa dos nossos pais com malas e óculos escuros. Literalmente. Uma diva falida fugindo dos paparazzi que só existiam na cabeça dela. Minha mãe abriu a porta, emocionada. Minha filha. Você está bem? Tô tentando, mãe, é difícil quando o mundo conspira contra mim. Tradução: é difícil quando minha própria arrogância implode. Meu pai ficou quieto, sentado na poltrona, com o jornal nas mãos, fingindo ler. Ele nunca teve paciência para drama, e muito menos para Jéssica. Você vai ficar aqui um tempo, decretou minha mãe. E eu, que cheguei no meio da cena, quase dei risada. Ué, e o seu castelo dourado? Perguntei. Cala a boca, Mariana. Você já fez estrago demais. Estrago? Amor, eu só apertei o play. A verdade é que Jéssica sempre acreditou que o universo era um palco onde ela era protagonista. Só que, agora, ninguém mais queria assistir. Ela se instalou no antigo quarto, espalhou cosméticos por todo canto e, em menos de 2 dias, já estava dando ordens como se estivesse num resort. Mãe, o café tá frio. Pai, dá para baixar o volume da TV? Mariana, você podia me emprestar o carro, né? Eu preciso resolver umas coisas. Emprestar o carro. O mesmo carro que ela zombou quando eu comprei, chamando de um compacto popular. Pois é, a vida tem senso de humor. Claro, posso emprestar, respondi. Mas precisa estar com a CNH válida, né? E o nome limpo também ajuda. O olhar dela queimou. Ah, como eu senti prazer naquele silêncio tenso. Mas o ápice do espetáculo ainda estava por vir. Uma tarde, minha mãe me ligou em pânico. Sua irmã, acho que ela fez besteira. O quê? Ela foi na empresa onde o Augusto trabalha. Tentou entrar na recepção e gritou que ele ainda era o marido dela. Sente o drama. A mulher estava na portaria de uma empresa de advocacia, chorando, dizendo que a união ainda era válida no coração.
E o segurança teve que acompanhá-la até o estacionamento. Quando soube disso, eu sentei, respirei fundo e ri. Ri com força, daquela risada que vem da alma. Porque, veja bem, o mesmo ego que a fez me humilhar em um áudio agora fazia ela implorar por um homem que já estava saindo de férias com outra. Mas eu não era completamente cruel. Lá no fundo, uma parte de mim ainda lembrava que, apesar de tudo, ela era minha irmã. Então, decidi a ajudar. Abri o notebook, procurei uma vaga de emprego. Achei uma assistente administrativa em uma loja de roupas populares. Salário modesto, mas honesto. Enviei para ela, com o título, Recomeço. A resposta veio em 5 minutos. Você tá de brincadeira? Eu não vou trabalhar com esse tipo de gente. Eu tenho nome. Tem, sim. Mas agora ele está no Serasa. Respirei fundo e deixei para lá. Há pessoas que precisam aprender do jeito mais caro. E o universo estava comprometido com a lição. 2 dias depois, ela ligou para mim, chorando. Mariana, o cartão do celular foi bloqueado. Eu preciso que você me ajude. Ajude como? Paga a conta para mim. É só R$ 240. Claro. Deposita na minha conta e eu pago para você. Mas eu tô sem dinheiro. Ah, sim. Então estamos em igualdade espiritual. Silêncio. Eu não ia pagar. Eu não ia salvar. Porque, pela primeira vez, a Jéssica precisava sentir o peso das próprias palavras. E assim foram passando as semanas. Ela, cada vez mais abatida, sem maquiagem, sem filtro, sem plateia. E eu, observando em silêncio, com a serenidade de quem já leu o último capítulo da história. Mas a vida, essa dramaturga impiedosa, resolveu me dar um bônus. Uma tarde, recebi uma ligação do Augusto. Sim, o ex-marido santo. Aparentemente, ele queria se encontrar comigo para conversar. A primeira reação foi rir. A segunda foi, por quê? Nos encontramos num café, tranquilo, discreto, sem plateia. Ele parecia exausto, mais magro, olheiras profundas. Eu só queria dizer que, você tinha razão. Razão sobre o quê? Sobre a sua irmã. Ela me fazia acreditar que eu era o problema. Mas ela é impossível. Olha só. O karma é pontual. Ele contou que, desde a separação, ela o perseguia com mensagens, fazia perfis falsos, ameaçava aparecer no trabalho. E, o melhor, ele estava namorando outra pessoa. Uma moça tranquila, de fala doce, o oposto completo da Jéssica. Eu ouvi tudo com calma, mas sem me iludir. Augusto era o tipo de homem que só percebe o valor da paz quando está atolado no caos. E, sinceramente, não era problema meu. Mas algo naquela conversa acendeu uma faísca. Se Jéssica já estava fragilizada, descobrir que o ex-marido tinha seguido em frente seria o golpe final. E não, eu não estava planejando crueldade gratuita. Eu estava apenas devolvendo o que era dela em versão ampliada. Então, numa manhã, deixei uma carta no quarto dela. Sem assinatura, apenas uma foto impressa, Augusto e a nova namorada. Sorridentes, abraçados, no mesmo restaurante onde ele e Jéssica costumavam ir. O título da foto? Recomeço. A mesma palavra que ela havia desprezado. Quando voltei para casa à noite, ela estava sentada no sofá, com o olhar perdido. A foto no chão. Os olhos marejados, mas não havia choro. Só um vazio profundo. Por um segundo, me deu pena. Mas só por um segundo. Porque logo ela abriu a boca e disse, você tá feliz agora? Tô em paz. O que já é quase o mesmo. E subi pro meu quarto. Desde aquele dia, ela se recolheu. Parou de postar, parou de reclamar, parou até de se arrumar. Era como se o espelho tivesse quebrado e ela não soubesse viver sem o reflexo. Mas o mundo é rápido em esquecer quem vive de imagem. 6 meses depois, ninguém mais falava dela. O nome Jéssica virou sinônimo de exagero entre as amigas. Não faz a Jéssica, hein? Eu ouvia e fingia que não entendia. Até que, uma tarde, o destino voltou a brincar comigo.
Estava voltando do trabalho quando recebi uma mensagem no WhatsApp. Número desconhecido. Oi? Soube que você tá bem. Eu perdi tudo. Era ela. Simples assim. Sem orgulho, sem máscara, sem filtro. A mulher que um dia me chamou de medíocre agora confessava o fracasso como quem entrega as armas. Eu encarei a tela por longos segundos antes de responder. Jéssica, você não perdeu tudo. Só perdeu o palco. E agora vai ter que aprender a viver nos bastidores. E desliguei o celular. Mas, naquele momento, percebi algo curioso. A vingança, por mais doce que seja, não alimenta para sempre. Ela sacia, mas não preenche. Por um instante, me peguei sentindo falta da velha rivalidade. Do embate. Do jogo. Mas logo me corrigi. Ela que vivia de drama, não eu. Eu apenas fechei o teatro. E quando o silêncio voltou, percebi que, pela primeira vez, ele era confortável. Definitivo. Mas o destino, claro, ainda tinha mais uma peça para encenar. E ela começaria no dia em que Jéssica reapareceu com uma proposta que me fez rir tanto, que até o universo deve ter rido junto. Eu devia ter desconfiado que o silêncio era um luxo temporário. Toda vez que a vida resolve me dar paz, a Jéssica aparece, como uma notificação de erro insistente, impossível de ignorar, inútil de abrir. Era um sábado de manhã, e eu estava fazendo algo revolucionário, nada. Pijama, café, um pedaço de bolo e o prazer de não precisar lidar com ninguém além da minha própria consciência, que, convenhamos, já dá trabalho suficiente. A campainha tocou. 1, 2, 3 vezes. E, quando eu abri a porta, lá estava ela. Jéssica. Cabelos presos de qualquer jeito, uma mala de rodinha surrada e uma expressão que misturava desespero e orgulho, uma combinação típica dela, diga-se. Posso entrar? Podia, mas eu não queria. Depende. É uma visita, uma confissão ou uma tentativa de assalto emocional? Ela suspirou. Preciso conversar. É importante. O último é importante em que ouvi dela foi quando ela me convenceu a emprestar meu vestido favorito para uma festa pequena. O vestido voltou com vinho tinto, glitter e o cheiro de derrota moral. Mesmo assim, deixei entrar. Porque, apesar de toda a minha acidez, ainda carrego aquele defeito genético chamado empatia. Ela se sentou no sofá e ficou em silêncio. Um silêncio teatral, claro. Jéssica nunca se calava sem a intenção de criar suspense. Fala logo, eu disse, cruzando os braços. Ela respirou fundo, fez cara de Marte e soltou, eu tenho uma proposta de negócio. Por um segundo, achei que era uma pegadinha. Olhei em volta, esperando uma câmera escondida. Mas não, era sério. Negócio? É. Eu quero abrir um salão de beleza. Claro. A mulher que mal conseguia manter um relacionamento queria abrir um empreendimento. Mas deixei ela continuar, só para me entreter. Eu sei que errei, Mariana. Mas, eu pensei bem. A gente sempre se deu mal, mas juntas, quem sabe? Eu cuido da parte estética, você da administração. Você é organizada, tem paciência. Paciência. Essa foi boa. Eu quase engasguei com o próprio riso. E eu entro com o quê, exatamente? Dinheiro? É, um investimento inicial, sabe? Mas a gente divide os lucros meio a meio. Traduzindo, eu pago tudo, e ela aparece nas fotos com legenda empreendedora. Olhei para ela com a calma de quem está prestes a recusar uma oferta absurda, mas com classe. Jéssica, você já tentou abrir a boca sem transformar tudo em confusão? Eu tô tentando me reerguer. Tentando ou terceirizando a culpa de novo. O olhar dela endureceu. E, por um momento, vi um lampejo da velha Jéssica, aquela que sorria de canto enquanto me rebaixava. Você sempre foi amarga, ela disse. Nunca quis me ver bem. Não. Eu só cansei de ver você fingir que é melhor do que é. Ela se levantou, ofendida, como se estivesse num palco imaginário e eu fosse o público ingrato que não aplaudiu no momento certo. Esquece. Eu devia saber que não podia contar com você.
De fato. Isso você devia. Ela pegou a mala, girou nos calcanhares e saiu batendo a porta. E eu fiquei ali, imóvel, sentindo o ar vibrar com o eco do ridículo. Mas, é claro, o universo não ia deixar barato. 2 dias depois, minha mãe me ligou. Aquela ligação que já vem com tom de sermão embutido. Mariana, sua irmã me contou que você foi grossa com ela. Ah, foi? Faltou ela dizer que veio pedir dinheiro com um PowerPoint mental de nova chance o ponto. Ela só queria sua ajuda. Ela tá tentando, filha. Mãe, ela não tá tentando. Ela tá reciclando desculpas. Do outro lado da linha, silêncio. Depois, aquele suspiro de mãe que acha que o amor resolve qualquer burrice. Ela é sua irmã. E gripe também é um tipo de parente. Nem por isso a gente gosta. Desliguei antes que começasse o discurso de a família unida é tudo. Eu amo minha mãe, mas ela acredita que compaixão é igual a tapete, quanto mais você pisa, mais bonito fica. Mas a vida tem um senso de humor próprio. Na semana seguinte, a Jéssica voltou a me mandar mensagem. Dessa vez, um áudio curto. Oi, mana. Eu consegui o salão. E o melhor, achei um investidor. Queria te convidar para a inauguração. É sexta, às 19h. Ah, o clássico convite com pitadas de provocação. A frase achei um investidor soou quase como achei alguém que acredita em mim, ao contrário de você. Por curiosidade, e um leve instinto de autodefesa, fui. O salão era bonito, admito. Luzes suaves, paredes em tons de rosa queimado, um letreiro em dourado que dizia Estúdio Jéssica Lima, beleza com propósito. Com propósito, o propósito dela de aparecer, claro. Quando cheguei, ela me recebeu com um sorriso radiante, como se nada tivesse acontecido. Mana! Que bom que veio. Não resisti ao propósito. Havia gente por toda parte e vizinhos, conhecidos, até alguns curiosos que só foram pela chance de vinho grátis. E no centro de tudo, o tal investidor, um homem de terno justo demais e sorriso genérico. Lucas, 28 anos, empresário de suplementos naturais, tradução, pirâmide com panfleto. Jéssica estava claramente encantada. Falava dele como quem descreve o Messias. E eu, de canto, observava com aquele instinto que só quem já foi traído por aparência desenvolve. Durante o evento, ele discursou: a Jéssica é uma mulher de visão. Alguém que transforma dificuldade em oportunidade. Tradução: ela é boa de marketing, e eu gosto de gente impressionável. Tudo ia bem até que, 2 semanas depois, as redes sociais começaram a borbulhar. Estúdio Jéssica Lima fechado temporariamente. Investidor desaparecido. E um comentário perdido: ela caiu num golpe. Claro que caiu. Se existe uma fila para ser enganado, Jéssica é a primeira a pedir senha dupla. Descobri que o tal Lucas sumiu levando o dinheiro do investimento e o contrato do aluguel. Deixou ela com dívidas, protestos e, de brinde, a vergonha pública número 2 da carreira. A diva estava, mais uma vez, em ruínas. Quando ela me procurou, eu já sabia de tudo. Ela entrou na minha casa como uma sombra do que já foi, abatida, o olhar vazio, o salto quebrado, uma metáfora perfeita da própria vida. Ele me enganou, disse, chorando. Levou tudo. Tô com o nome sujo, o salão vai ser despejado. Nossa, Jéssica, quem diria, logo você, tão boa em escolher parceiros. Não precisa tripudiar. Não tô. Só tô lembrando que você chamou a mim de medíocre. Olha como o mundo gira bonito. Ela sentou, soluçando, e pela primeira vez pareceu sincera. Eu não sei o que fazer. Por dentro, confesso, algo em mim amoleceu. Não por pena, mas por exaustão. Eu podia rir, mas o espetáculo já estava ficando repetitivo. Então, falei o que ela nunca quis ouvir: você precisa parar de viver para provar algo. A vida não é um concurso de quem tem mais brilho. Você perde porque tenta vencer um jogo que ninguém mais está jogando. Ela me olhou, com lágrimas e aquele velho orgulho ainda tentando respirar. Você fala como se nunca tivesse errado. Errar é humano. Repetir o erro é currículo. Ficamos em silêncio.
Um silêncio diferente e pesado, mas quase honesto. Por um segundo, pensei que talvez fosse o início de uma trégua. Mas aí ela abriu a boca de novo. Você podia me emprestar o dinheiro do aluguel do salão até resolver. Eu juro que ri alto. Sincero, sonoro, libertador. Jéssica, você é uma força da natureza. Devastadora, imprevisível e impossível de controlar. Mas banco, eu não sou. Ela levantou, furiosa, enxugando as lágrimas com dignidade de novela. Você vai se arrepender de me negar ajuda. Espero que dessa vez a vingança venha com planilha de Excel, porque drama eu já vi bastante. Ela saiu bufando. E eu fiquei olhando pela janela, com aquele pressentimento de que ainda não era o fim. Jéssica nunca desiste, principalmente quando o fracasso é culpa de todo mundo, menos dela. E eu estava certa. Na semana seguinte, minha mãe apareceu em casa com uma expressão de quem tinha visto um fantasma ou uma planilha. Sua irmã, ela pediu empréstimo no nome do pai. O quê? Usou documentos antigos. Disse que ia resolver tudo e que era só formalidade. Claro. O velho golpe da confiança. E, adivinha? O banco ligou cobrando. Meu pai, furioso, quase teve um treco. E Jéssica, sumiu. De novo. Dessa vez, ninguém sabia onde ela estava. Nem redes sociais, nem telefone, nem drama. O silêncio dela parecia um eclipse. E eu? Eu devia estar tranquila. Mas não estava. Porque, por mais que ela fosse um furacão, era o meu furacão. E eu conhecia bem demais o rastro que ela deixava quando se sentia encurralada. E foi nesse ponto que tudo começou a mudar. Porque, quando o caos volta, ele não vem pedindo licença. Ele vem batendo na porta e, às vezes, vem chorando no portão, de madrugada, com uma mala e uma frase que parece um pedido, mas é só o prólogo da próxima tragédia. E a minha campainha, naquele dia, tocou de novo. Eu sempre achei que o som da campainha à noite era o prenúncio de tragédia. Ou é vizinho fofoqueiro, ou é parente encrencado. E, naquela madrugada, o universo decidiu me provar certa. 3 toques curtos, um longo. O tipo de toque que diz, abre logo antes que eu desmaie ou dramatize na calçada. Abri a porta. Lá estava ela. Jéssica. Encharcada, tremendo, com uma mala que parecia ter sobrevivido a uma guerra civil. Cabelos desgrenhados, maquiagem borrada e o olhar de quem finalmente entendeu que o mundo não gira em torno do próprio ego. Posso entrar? A voz dela saiu fina, quase um sussurro. Depende, respondi. Você trouxe o apocalipse junto ou vem sozinha dessa vez? Ela respirou fundo, desviou o olhar e entrou. O chão molhou com as gotas da chuva que escorriam do casaco. Jéssica, a mulher que um dia dizia eu nunca me rebaixaria, estava ali, despida de tudo que sustentava sua imagem, dinheiro, marido, pose. Sobrava só o ser humano cru, cansado, quase humilde. Quase. Ela sentou no sofá, olhou em volta, e soltou a frase clássica, bonita sua casa. Obrigada. É que eu me preocupo mais em pagar as contas do que em posar pra foto. Silêncio. Um longo silêncio. Você deve achar que eu mereci tudo isso, né? Achar? Eu tenho certeza. Ela piscou, surpresa com a sinceridade. Mas, sinceramente, depois de tudo que aquela mulher já aprontou, eu não ia desperdiçar doçura. Jéssica se curvou um pouco, abraçando os próprios joelhos. Eu não tenho pra onde ir, Mariana. Mãe disse que não dá mais pra ficar lá, o pai tá furioso, e eu tô sem dinheiro. Ah, sim. O clássico combo de consequências. Ela levantou os olhos, irritada. Você não precisa jogar na minha cara. Não tô jogando. Só tô descrevendo o óbvio, que é diferente. Suspirei. Podia ter mandado ela embora. Podia ter fechado a porta e ido dormir em paz. Mas, no fundo, alguma parte masoquista em mim ainda acreditava que ela poderia aprender alguma coisa com o sofrimento. Então, fiz o impensável, ofereci abrigo. Você pode ficar uns dias. Só uns dias. E nada de drama, entendido? Entendido.
Mentira descarada. Nos primeiros 2 dias, ela ficou calada. Dormia muito, comia pouco, e andava pela casa como uma alma penada. Até aí, tranquilo. Mas bastou o terceiro dia chegar para a velha Jéssica renascer. Você devia usar cortinas mais claras, essa cor envelhece o ambiente. Você devia usar gratidão, mas parece que tá em falta. No quarto dia, ela já reclamava do café. No quinto, da comida. E no sexto, sugeriu a melhorar a decoração do banheiro para receber visitas. Visitas. A mulher mal tinha R$ 1 no bolso e já queria dar pitaco na estética da casa. Mas o auge veio no domingo. Eu estava preparando o almoço quando ouvi a campainha tocar de novo. Era o Augusto. Sim. Ele mesmo. O ex-marido ressuscitado. De cabelo cortado, perfume caro e uma expressão de quem não sabia se pedia desculpa ou uma segunda chance. Oi, Mariana. Posso entrar? Depende. Você vem em missão humanitária ou é recaída mesmo? Ele riu sem graça. Só queria falar com a Jéssica. Ah, claro. O clássico Só quero conversar. A tradução universal de vou confundir a cabeça dela e sumir de novo. Mas o destino tem senso de timing, e Jéssica apareceu na sala bem na hora. Quando viu o ex, os olhos dela se encheram de esperança e burrice, na mesma medida. Augusto? Oi, Jéssica. Você veio, só para saber se você tá bem. Ah, o teatro. Eu quase bati palmas. Eles conversaram ali mesmo, na minha frente. Ele pedindo desculpas genéricas, ela chorando como se estivesse em uma novela das 8. E eu, de braços cruzados, esperando o momento exato em que a próxima tragédia se anunciaria. Não demorou. Em menos de 10 minutos, ela já estava dizendo que talvez ainda houvesse amor. E ele, o gênio emocional, respondeu: eu também penso nisso às vezes. Pronto. A bomba foi armada. Quando ele foi embora, ela estava eufórica. Você viu? Ele ainda sente algo por mim? Claro. Pena que é pena. Mariana, não estraga o momento. E eu respirei fundo, me lembrando de que ironia é gratuita, mas paciência não. Nos dias seguintes, o circo reabriu. Mensagens de madrugada, ligações, planos, sonhos, promessas. Ela dizia que Augusto queria recomeçar, mas que estava com problemas financeiros e não podia ajudá-la por enquanto. Adivinha o que veio depois? Mariana, você poderia me emprestar um valor temporário? É para ajudar o Augusto, ele vai te devolver. Eu juro, precisei me apoiar na pia para não cair de tanto rir. Você quer que eu te empreste dinheiro para ajudar o homem que te largou, te humilhou e sumiu com outra? Ele mudou. Claro. Mudou de endereço, de mulher e de CPF, pelo visto. Ela não respondeu. Mas, naquela noite, ouvi o barulho da porta da frente. Jéssica saiu. E, como era de se esperar, não voltou. 2 dias se passaram. Depois 4. Nada. Minha mãe me ligava a cada hora, nervosa. Meu pai, calado, com o senho franzido. E eu, com aquele misto de raiva e preocupação que só quem já amou alguém teimoso demais entende. Até que, na manhã do 7º dia, o telefone tocou. Era a polícia. Sim, a polícia. Jéssica havia sido encontrada tentando sacar dinheiro com um cartão em nome do Augusto, que, adivinha, a denunciou. Disse que ela havia invadido a conta dele e feito transferências indevidas. A mulher caiu no golpe, acreditou nas mentiras dele, e quando percebeu que tinha sido usada, tentou se vingar do jeito errado. Quando fui buscá-la na delegacia, ela parecia outra. Sem maquiagem, sem fala, sem personagem. Olhou para mim com os olhos vermelhos e murmurou: ele me enganou de novo. Pois é. Quem diria que o fogo volta a queimar quem insiste em brincar? Fiz o que precisava, levei ela para casa, dei um banho de dignidade, ou tentei, e preparei algo para comer. Ela ficou quieta. Não discutiu, não se justificou. E, por um instante, eu achei que o mundo finalmente havia dado o choque necessário para fazer aquela mulher acordar. Mas o universo adora me desafiar.
Dias depois, ela começou a dar sinais de recaída emocional, falava sozinha, ia lembrando de momentos com ele, dizia que ainda podia explicar tudo pro Augusto. Foi aí que eu percebi, o problema da Jéssica nunca foi azar. Foi vício. Vício em aprovação, em atenção, em palco. E eu não podia mais ser a plateia. Naquela noite, escrevi uma carta curta e deixei na mesa do quarto dela. Jéssica, chega. Eu te dei abrigo, comida, conselhos e paciência. Mas o que você precisa agora não é de ajuda, é de espelho. Olha para si mesma e decide se quer viver ou continuar atuando. De manhã, o quarto estava vazio. A mala, novamente, havia sumido. E no lugar da carta, uma folha arrancada de caderno com uma frase torta, escrita à caneta. Eu vou provar para você que consigo mudar. Claro. Mais uma promessa. Mais um roteiro que ela mesma ia estragar no segundo ato. Mas, dessa vez, eu não fui atrás. Fechei a porta. E decidi seguir minha vida. Só que o destino, que adora drama mais do que qualquer roteirista, ainda tinha guardado o plot twist final. Porque 2 meses depois, recebi um envelope. Sem remetente. Dentro, uma única folha, uma escritura de imóvel. Em meu nome. E, em letras pequenas, uma observação. Pelo menos agora uma de nós tem um lar de verdade. Assinado, Jéssica. Eu sentei, olhei o papel e fiquei em silêncio. Não sei se era arrependimento, culpa ou ironia do destino. Mas pela primeira vez, eu não senti raiva. Senti, fim. Talvez, enfim, ela tivesse entendido. Ou talvez não. Mas, de todo modo, o palco estava vazio. E, sinceramente, nunca o silêncio pareceu tão bonito. 2 semanas depois de receber o envelope, o silêncio começou a me incomodar. Não aquele silêncio pacífico que a gente conquista depois da tempestade, mas o outro, o que tem cheiro de algo não resolvido. Jéssica havia sumido sem deixar rastros. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhuma postagem nas redes sociais. E, convenhamos, se ela passava mais de 48 horas sem publicar nada, algo definitivamente estava errado. A escritura continuava sobre minha mesa, como um enigma. Eu a lia todos os dias, tentando entender o que significava. Um gesto de paz? Um pedido de perdão? Ou só mais uma jogada teatral de despedida? Mas, por mais que eu fingisse indiferença, uma parte de mim, aquela teimosa, humana e cansada, ainda queria saber. Então fui atrás. Comecei ligando para minha mãe. Mãe, você ouviu alguma coisa da Jéssica? Nada, filha. Ela não liga há dias. O pai diz que se ela quiser aparecer, que apareça com juízo. Sim, meu pai ainda era o mesmo, coração fechado a 7 chaves, só amolecia quando a raiva passava. Mas dessa vez, percebi que até ele estava preocupado. Fui até a casa deles. Minha mãe estava sentada no sofá, olhando pro vazio. Ela sempre volta, Mariana disse, tentando se convencer. Dessa vez também vai voltar. Mas o tom não tinha convicção. Só medo. Foi então que decidi abrir a escritura direito, ler as entrelinhas, investigar o cartório. E o que descobri me fez parar por um minuto inteiro. A casa que estava no documento era dela. Sim, dela. O imóvel que ela havia conseguido anos atrás no divórcio com o Augusto, o único bem que sobrou depois do desastre. Ela transferiu tudo pro meu nome. Sem dívida, sem condição, sem aviso. Fiquei parada olhando o papel, com aquele misto de raiva e confusão. Porque, francamente, aquilo não parecia o estilo da Jéssica. Ela nunca deu nada sem esperar aplausos. Peguei o carro e fui até o endereço. Casa pequena, fachada simples, portão verde descascando. A vizinha me reconheceu. Você é a irmã dela, né? A moça que morava aqui foi embora tem uns dias. Disse que ia pra longe. Pra onde? Não sei, mas ela deixou isso pra você. A mulher me entregou um envelope amassado. Reconheci a caligrafia na hora. Mariana, eu tentei consertar as coisas do jeito errado, como sempre.
Passei a vida brigando com você porque era mais fácil do que admitir que eu te invejava. Você era o que eu fingia ser, forte, prática, sincera. Eu só sabia ser personagem. Fiz o que pude com o pouco que sobrou. Agora é com você. E, por favor, dessa vez não transforma tudo em piada. Eu precisava que uma de nós terminasse bem. Jéssica. Fiquei parada na calçada, sentindo o vento frio bater no rosto. Não chorei. Não ainda. Porque, no fundo, eu não sabia o que sentir. Jéssica sempre foi o caos ambulante, mas, de algum modo, também era o espelho torto onde eu me via. E agora, sem ela, o reflexo sumia junto. Levei dias para processar. A casa, o bilhete, o sumiço. Até que uma manhã, o telefone tocou. Era um número desconhecido, de uma clínica no interior. A senhora é parente de Jéssica Lima? Meu estômago gelou. Sou. O que houve? Ela deu entrada aqui há alguns dias. Disse que não queria que ninguém soubesse, mas ela nos autorizou a avisar se algo acontecesse. Não me lembro de ter respondido nada. Só lembro de dirigir por horas, com o coração batendo no ritmo de um trovão contido. Quando cheguei, encontrei uma Jéssica que eu nunca tinha visto. Cabelos curtos, olhar calmo, voz baixa. Sem salto, sem maquiagem, sem máscara. Então é aqui que você se escondeu, eu disse, tentando parecer dura. Ela sorriu de canto. Não me escondi. Me encontrei. Demorou, né? Demorou. 2 décadas de guerra civil familiar, e agora ela falava com a serenidade de quem finalmente parou de lutar contra o vento. Por que não me contou? Porque você não acreditaria. E eu precisava fazer algo sozinha, pela primeira vez. Fiquei em silêncio. Ela respirou fundo. Vim para um programa de reabilitação. Ansiedade, impulsividade, vício em autoimagem. Eles chamam de dependência emocional crônica. Você, tá bem? Pela primeira vez, acho que sim. A voz dela era diferente. Sem afetação. Sem aquele tom de drama ensaiado. Era real. A casa era o único jeito de te agradecer, ela continuou. Por não ter desistido de mim, mesmo quando eu merecia. Eu fiquei quieta. Por um instante, não havia ironia, nem sarcasmo, nem revanche. Só 2 mulheres que, depois de uma vida inteira brigando, finalmente conseguiram se ouvir. Ficamos ali por horas, conversando como nunca antes. Ela me contou sobre o divórcio, os golpes, as crises, o vazio. Eu contei sobre o rancor, as frustrações, o quanto a rivalidade entre nós me moldou. Nenhuma de nós saiu como santa. Mas, pela primeira vez, não havia palco, só verdade. Quando me despedi, ela segurou minha mão. Dessa vez, eu vou mudar de verdade. Jéssica, não precisa prometer. Só faz. Eu vou fazer. E se der errado, você pode zombar depois. Rimos. E foi a primeira risada sincera que demos juntas desde que éramos crianças. Sem falsidade, sem disputa. Apenas 2 irmãs cansadas, enfim em paz. Meses depois, ela recebeu alta. Começou a trabalhar como cabeleireira em uma clínica de estética simples, mas honesta. Nada de holofotes, nada de fotos ensaiadas. E, acredite, ela parecia feliz. Um dia, me mandou mensagem. Sabe o que é engraçado? Quando a gente para de se preocupar em parecer bem, as coisas finalmente começam a dar certo. Eu li, sorri e respondi. Pois é. A ironia da vida é que a humildade dá mais brilho que o ouro. Ela mandou um emoji de risada. E, pela primeira vez, eu não li como deboche. Era só leveza. E, honestamente, aquilo bastava. Hoje, quando passo pela antiga casa que agora é minha, ainda vejo o portão verde descascando. Não mudei a cor. É feio, mas é verdadeiro. E talvez esse tenha sido o último presente da Jéssica, me ensinar que não é preciso consertar tudo, às vezes, basta deixar o tempo revelar quem a gente realmente é. Ela me tirou do sério, do eixo, do prumo, e, no final,
me devolveu o que eu nem sabia que tinha perdido, a capacidade de sentir sem precisar competir. E se alguém me perguntar se perdoei? Sim. Mas não porque ela merecia, e sim porque eu merecia sossego. Afinal, o perdão não é para quem errou. É para quem cansou de carregar o erro dos outros nas costas. E, sinceramente, eu já estava exausta. Hoje, quando lembro dela, já não sinto raiva. Sinto saudade daquela energia caótica, do jeito espalhafatoso, do riso alto que me tirava do sério e, de alguma forma, dava cor à vida. E, de vez em quando a campainha toca à noite, ainda espero ouvir: posso entrar? Mas o silêncio é o que vem. E, dessa vez, é bom. Porque significa que ela, finalmente, encontrou o que sempre buscou: paz. E eu também. Fim.